No dia seguinte, Rias estava fazendo sua corrida matinal em um parque a qual ela ia muitas vezes quando era criança. Rias estava usando um top vermelho escuro, calça legging preta, tênis de corrida brancos. Ela estava com uma garrafa de água em um cinto de hidratação. Ela estava usando fones de ouvido sem fios, ouvindo algumas músicas. Enquanto ela corria, ela passava e cumprimentava alguns ciclistas e outras pessoas que ela passava. Aquela energia era muito forte, talvez seja de um demônio renegado ou de um feiticeiro Jujutsu. Rias estava tão focada em seus pensamentos que ela acidentalmente esbarrou em uma mulher alta, bonita e esguia com longos cabelos azuis claros e olhos azuis. Ela usava uma roupa parecida com a da Rias, com o top azul escuro. Rias ajudou a mulher a se levantar. Quando a mulher olhou para o rosto da Rias, parecia que ela conhecia a Rias, mas sua expressão estava neutra, então Rias não havia percebido. Após ser desculpa, a mulher voltou a fazer sua corrida. Enquanto a mulher ia embora, Rias olhou para ela com uma expressão estranha. Era como se a ruiva já tivesse visto a mulher de cabelos azuis. Depois disso, Rias voltou a fazer sua corrida. Após algumas horas, Rias chegou em uma área do parque que não tinha quase ninguém. Apenas algumas ciclistas que passavam por ali de tempos em tempos. Rias pegou sua garrafa do seu cinto. Ela estava um pouco suada. Enquanto bebia sua água, ela foi até um banco de madeira e se sentou nele. Ela olhou para uma antiga árvore que havia alguns metros à frente do banco. Enquanto ela olha para a árvore, ela deu um sorriso. Enquanto lembrava de um dos dias de sua infância, há alguns anos atrás, quando ela tinha 6 anos, ela com suas irmãs e seus pais foram até o mundo humano depois que ela é Medaka. Estavam curiosas para ver como era o mundo humano. Seus pais protestaram, mas após muita insistência de ambas, os pais as levaram. Rias acabou se perdendo de seus pais e irmãs em um shopping local. Ela estava em um canto. Ela estava quase chorando. Você está bem? Ao olhar para o lado de onde a voz vinha, ela viu um garoto com cabelos castanho, olhos dourados. Qual o seu nome? O garoto deu um sorriso que começou a acalmar Rias. Rias Gremory. A jovem Rias começou a parar de chorar, e o sorriso do garoto fez a Rias começou a ter um sorriso em seu rosto. Quem é você? Rias perguntava com um sorriso feliz sem mais lágrimas em seus olhos, o que alegrou o garoto. Kira do Dragon. Que tal a gente ir tomar um sorvete? Rias concordou com o garoto, que pegou a mão dela e a levou até uma sorveteria que ele conhecia. Ao entrar na sorveteria, a atendente com cabelo verde escuro, com uma trança única do lado esquerdo da cabeça, e olhos verdes esmeralda, logo viu o garoto. Ela foi até ele. Olá, Kira, como você está? A atendente deu um sorriso carinhoso. O garoto também deu um sorriso em resposta. Eu estou muito bem, Inko-san. Ela deu um sorriso e logo depois Inko percebeu que havia outra criança de cabelos vermelhos carmesim atrás dele, se escondendo com um pouco de medo. Kira percebeu isso e virou para Rias, que estava um pouco assustada, mas depois de ver o sorriso do Kira, ela ficou mais calma, indo para o lado dele, mas ainda segurava um dos braços dele com um pouco de medo ainda. Após comprarem seus sorvetes, os dois estavam caminhando pelo shopping e procurado pelos pais da Rias. Eles estavam comendo os sorvetes que compraram. O sorvete da Rias era de morango com uma calda de chocolate. O sorvete do Kira era de chocolate 35% cacau. Enquanto Rias olhava para os lados a procurar de seus pais, Kira aproveitou e pegou um pedaço do sorvete da ruiva. Distraída, que se assustou um pouco e logo depois ela ficou um pouco irritada e pegou um pedaço do sorvete do Kira. Ela sentiu um gosto de café, o que ela não gostou muito no início, mas logo depois ela gostou do sabor e roubou um outro pedaço do sorvete dele. Isso já que Kira ficou um pouco surpreso com isso, já que muitas pessoas não gostavam desse sorvete. Ele deu um sorriso alegre que fez a Rias também sorrir. Garoto olhou para Rias e viu que tinha um pouco de sorvete na bochecha dela. Ele passou o dedo na bochecha pegado o sorvete e depois ele levou a mão até a boca e comeu o sorvete. A ruiva ficou confusa com isso, mas não se importou com isso. Depois de alguns minutos, os pais da Rias, Zióticos, um homem bonito de meia idade, com longos cabelos ruivos vermelhos amarrados em um rabo de cavalo frouxo com uma faixa preta,
Ele tinha olhos azuis brilhantes, e Venelana, uma mulher com cabelo castanho mais curto e olhos violeta, que parece ter cerca de 20 e poucos anos. Junto da jovem Medaka. Rias, que bom você está bem. Venelana foi na direção das duas crianças. Rias também foi na direção de sua mãe abraçado. Venelana pegou a Rias no colo. Zióticos se aproximou das duas e as abraçou. Rias, eu disse para não ser a vasta da gente. Zióticos falou com um tom sério para a Rias, enquanto a olhar com um olhar severo, o que fez a Rias ficar um pouco triste. Desculpa, papai. Rias estava com um tom um pouco triste. Zióticos deu um sorriso. Ele levou sua mão para a cabeça da Rias. Quando ela viu a sombra da mão de seu pai, ela achou que seu pai fosse bater nela. Mas ela sentiu a mão de seu pai em sua cabeça fazendo carinho nela. O que fez ela virar sua cabeça para seu pai, e viu que ele estava com um sorriso confortável. Rias deu um sorriso alegre para seu pai. Venelana também deu um sorriso que logo se desfez. Quando Medaka puxou um pouco o vestido de sua mãe, chamado a atenção dela, que olhou para Medaka e viu que ela estava apontando para alguém ou algo que estava à sua frente. O que mais chamava a atenção de Venelana era que Medaka estava com uma expressão de medo e com sua guarda alta, como se estivesse ser preparado para uma batalha difícil. Quando Venelana olhou para onde Medaka estava apontando, ele viu um garoto que estava com a Rias há poucos minutos atrás, o que a deixou confusa, já que ele parecia ser uma coisa que ela achou um pouco estranha foi o relógio verde que o garoto tinha. Mas ela achou que fosse um brinquedo, quando ela iria questionar Medaka do porquê ela estava apontando para o garoto. Mas antes que ela o fizesse, ela sentiu um arrepio subindo por sua coluna ou sentiu uma gigantesca energia tanto sagrada quanto demoníaca que cobria quase todo o shopping. Ela começou a suar frio enquanto procurava discretamente de onde essa gigantesca energia estava sendo emitida. Após alguns segundos, ela encontrou a fonte da energia. Venelana se assustou e começou a suar, mas ainda quando percebeu que a fonte da energia era o garoto que sua filha de cabelos azuis estava apontando, isso chamou a atenção de Zióticos ao perceber que sua esposa e filha estava com tanto medo. Zióticos ficou confuso, mas logo ele entendeu que as estava deixando assim. Quando ele olhou na mesma direção das duas e vendo o garoto emanado uma energia gigantesca, ele ficou em alerta, mas com medo. Isso o fez lembrar de um momento em que ele lutou contra seu pai e sentir o mesmo medo que ele sentia nesse momento. Ele ficou mais em alerta quando eles começou a andar na direção deles. Zióticos ficou em mais alerta ainda, mas ele também ficou um pouco preocupado por haver inúmeras pessoas ao redor deles. Mas no momento em que eles deu uma piscada rápida, o garoto havia desaparecido. Os três se assustaram e começaram a olhar pelos arredores o procurado por ele. Venelana colocou a pequena Rias no chão, a deixando perto dela. Os três continuaram a procurar pelo garoto. Após alguns segundos os três ficaram em choque e surpresos quando ouviram um nome a qual eles não conheciam. Eles olharam para a Rias e viram que o garoto estava à frente dela. Ele estava com um pirulito na boca e o outro em sua mão. Ele oferece para a Rias, que o pegou e depois de tirar a embalagem, ela colocou o pirulito na boca e deu um sorriso alegre, deixando o garoto com um sorriso no rosto. Mas logo a expressão dele ficou séria. Ele levantou a cabeça na direção dos pais da Rias e para Medaka, mas seus olhos estavam diferentes. Seus olhos estavam vermelho sangue com um brilho avermelhada com um tom leve de roxo. Suas pupilas estavam finas como os olhos de um felino irritado. A parte branca dos olhos dele estavam negros. Ao verem os olhos dele, os dois sentiram um medo ao mesmo tempo. Eles sentiam que o garoto estava apenas cauteloso com eles e queria proteger a jovem ruiva, enquanto a Rias se lembrava de sua infância. Um gato branco com olhos dourados passou por ela e meou para a Rias atirado de suas lembranças. Ela começou a olhar ao seu arredo procurando o que havia chamado sua atenção. Quando ela abaixou a cabeça, ela viu o pequeno gatinho que deu um miado para ela. Rias deu um sorriso carinhoso e se abaixo para pegar o gatinho, que deu um ronronor amoroso, e a cauda dele começou a abanar de um lado para o outro. A Rias colocou o gatinho mais perto dela, que esfrega o seu rosto no da Rias, enquanto no tronco da árvore uma rachadura de pequeno começou. Uma acima do olho e a outra fica um pouco abaixo do olho. Na parte dos olhos, são apenas aberturas que deixam
tinham os olhos à mostra. Os olhos da pessoa eram como os da Rias. Era um preto na parte branca dos olhos e as íris douradas. Após sair por completo da rachadura e dar alguns passos para frente, ele se virou para a rachadura e levantou a mão à direção da rachadura, que em um estandarte se fechou por completo. A pessoa arregalou o olho quando sentiu uma lâmina fria em seu pescoço. Ao olhar para baixo, ele viu uma lâmina com alguns dentes na lâmina afiados pressionados bem perto de seu pescoço. A lâmina dava uma leve curvada para cima em sua ponta. O guarda-mão da adaga inclinado, com a cabo. O guarda-mão era preto com detalhes vermelhos, com o punho da adaga um pouco curvado. Quem é você? E por que você ter uma energia como a de um vasto lorde? Ao ouvir a voz de Rias, logo a pessoa percebeu que a Rias estava com uma máscara de ouro. Ser nós voltamos a única coisa que vai acontecer, e que todo esse lugar vai pelos ares. Rias, que estava atrás da pessoa, pensou por alguns segundos e depois ela tirou a sua adaga do pescoço da pessoa e voltou para o banco. A pessoa virou para a Rias enquanto ela ia e se sentasse no banco. O que você quer aqui? E por que você ter essa máscara? Rias se sentou-se encostado no banco, cruzando as pernas, enquanto mantinha seu olhar na pessoa com um olhar assassino. A pessoa suspirou e foi até o banco onde a Rias se encontrava. Ele se sentou ao lado dela. Agradeço, por não termos começado uma batalha nesse lugar. Mesmo com a voz que parecia duas pessoas falando, Rias percebeu que ele estava sendo sincero e com um tom de agradecimento. Enquanto observa Rias, sentiu que a pessoa ao seu lado não emanava qualquer intenção hostil ou agressiva. Toda a energia que ela havia sentido antes ela não conseguia mais a sentir. Em vez disso, ela sentia uma energia calma e família, a qual a fez lembrar do garoto a qual um dia havia sentido o mesmo sentimento de conforto e paz. Ela baixou sua guarda, relaxado, e deixado toda a sua hostilidade desaparece. A pessoa que estava ao lado da Rias sentiu isso. Por debaixo da máscara ele deu um sorriso feliz. Ao sentir a energia de Rias, melhor o fez ficar surpreso, e em sua cabeça uma imagem passava o que o fez dar um outro sorriso. Ambos ficaram em silêncio e em paz, mesmo com suas máscaras. Ambos sabiam que cada um estava com um sorriso enquanto lembravam de seu passado. Rias: bem, a qual motivo você apareceu aqui? Pessoa: eu via aqui quando era mais novo com meus irmãos mais novos, sempre brincávamos por aqui. Eu fiz várias memórias boas e uma ligação com esse local e com uma pessoa a qual fiz uma promessa debaixo daquela árvore. E você? Rias: eu também vinha muito aqui com minhas irmãs quando eram mais novas, mas eu passava mais tempo com um garoto que eu gostava muito. Pessoa: então você não gosta mais dele? Rias: não, eu ainda gosto dele. Eu não tenho um sentimento de amor profundo por ele atualmente, mas nada impede que eu tenha caso ele apareça e nos passamos um tempo juntos. Rias descruzou as pernas e colocou a perna direta no banco e se apoiou nele com a cabeça no joelho virada para a pessoa. A pessoa olhou para Rias e, mesmo com a máscara, que sabia que ela tinha um sorriso feliz e sua energia emitia um sentimento de felicidade e saudade, a pessoa deu um sorriso mesmo com a máscara. Ele se levantou do banco e se espreguiçou antes de se virar para Rias, que se sentou em pose de índio, olhando para a pessoa. Bem, eu tenho que voltar para casa. Daqui a pouco começa o horário da academia. Ele colocou as mãos nos bolsos. Ele serviu e começou a andar, enquanto ele se afastava da jovem ruiva. Ambos desfaziam suas máscaras. Rias estava com um leve coramento no rosto e com um lindo sorriso. Ela se levantou do banco e foi até a árvore enquanto a lembrança do garoto a qual ela gostava vinha à sua mente. Quando ela chegou perto da árvore, ela levantou a sua mão e colocou em um desenho de coração com as iniciais RK dentro do coração e com a inscrição Love That Surpasses Fate. Abaixo do desenho, ela estava com lágrimas de alegria e felicidade. Ela encostou sua testa no desenho com um sorriso muito feliz. Que bom, você voltou a sentir muito sua falta.